Bem, vamos mergulhar juntos numa fábula sobre o peso. O peso daquilo que a gente não diz. Sobre separações que acontecem em silêncio e os sinais que o vento, sabe? Às vezes ele traz de volta. A nossa história começa numa noite. Uma noite bem tensa, ao redor de uma fogueira que, sinceramente, já não aquece mais ninguém. As chamas dela parecem que estão consumindo mais o ânimo do que a própria lenha. E o ar tá denso, sabe? Não de fumaça, mas de tudo aquilo que fica preso na garganta. Vamos dar uma olhada nessa cena mais de perto. O céu pesado, o grupo em desalinho total. Ali, um pouco afastado, tá o Kael, o leão. O silêncio dele não é um silêncio vazio, é uma verdadeira muralha. O Tagô, o papagaio, tenta jogar umas piadas pro ar, mas elas simplesmente caem no chão sem eco nenhum naquela tensão toda. A Andrina, que é a gralha, vigia cada movimento com aqueles olhos afiados. E a Noa, a pantera. A Noa parece que já tá sentindo o luto de um fim que nem chegou ainda. E então, do meio daquela muralha de silêncio, o Kael lança uma pedra. A pergunta dele não é um convite para conversar, de jeito nenhum. É uma sentença. É o peso de dias e dias de desalinhamento, de dúvidas que nunca foram ditas, que finalmente encontram uma voz para declarar o fim. E aqui vem a frase que sela o destino de todo mundo. Um desacordo elegante. Que forma precisa, né? Para dar nome à distância que já existia entre eles. É como se ele tivesse oficializado uma fratura que já era antiga. A decisão, percebe, já tinha sido tomada no silêncio, muito antes de qualquer passo ser dado. E pronto. Sem esperar qualquer resposta, Kael dá as costas para o fogo e se entrega à escuridão. Ele não deixa para trás uma discussão, não. Ele deixa um vácuo. Um silêncio que agora pesa ainda mais, preenchido por tudo aquilo que ficou por dizer, por resolver. Com o Kael fora de cena, o foco se volta para os que ficaram. E a dinâmica, agora sem a força que a continha, se torna perigosamente afiada. É aquele momento em que as feridas de cada um, que antes estavam escondidas, ficam expostas ali na luz fraca da fogueira. A tensão que estava acumulada, de repente, pum, ela se rompe. É rápido, é cortante. O Tagô tenta dar uma risada, que morre antes mesmo de nascer. A Andrina confronta ele com uma pergunta dura. E a Noa, a pantera, finalmente dá voz ao seu maior medo. E se a minha verdade for um peso grande demais para os outros carregar? E a resposta da Andrina é, olha, talvez seja o coração da fábula inteira. Ela admite que a palavra tem seu risco, mas revela uma verdade da qual não dá para escapar. O silêncio também tem seu preço. Porque calar nunca é um ato neutro. Calar é uma escolha, uma ação que muitas vezes carrega o peso mais devastador de todos. Então, o Tagô faz uma coisa que nenhuma palavra ou piada conseguiria fazer. Da asa dele, ele salta uma única pena colorida, que pousa bem suave ali perto das braseiras. Isso não é um adeus, é uma confissão silenciosa. É o símbolo de tudo que a voz dele não conseguiu expressar. É a verdade dele, ali, deixada no chão. A noite dá lugar à manhã, e com ela, a cena muda. O Kael está só, completamente mergulhado nas consequências da decisão dele, quando um eco silencioso do grupo que ele deixou para trás o encontra. Ele desperta com aquele toque frio do orvalho no focinho. A solidão é uma presença física quase palpável, e é nesse momento que ele a vê, ali, na relva, uma única pena colorida, a pena do Tagô, que o vento trouxe, um elo inesperado e mudo com o passado que ele acabou de deixar. E aqui está o grande paradoxo da coisa. A pena, em si, não é quase nada, é levíssima. Mas para o Kael, naquele exato momento, ela carrega o peso esmagador das palavras não ditas, das conexões que foram desfeitas e da solidão que ele mesmo escolheu. Com um toque bem delicado da pata, Kael decide guardar a pena. E o ponto crucial é esse. Ele não aguarda por saudade como se fosse uma relíquia de algo perdido. Ele aguarda como um espelho, um lembrete para ele refletir sobre a própria força e o jeito como ele a usa. Esse momento de reflexão provoca uma virada. O olhar do Kael se desvia do passado, daquele grupo que se desfez, e se lança para frente. Uma nova pergunta começa a se formar dentro dele. Ele ergue os olhos para a névoa da manhã e lá longe ele o vê. Mote, o tigre. Parado. Presente. Inteiro. Esse encontro não é um acaso, gente. É a personificação de um novo caminho. Um novo jeito de entender aquela força que o Kael sempre buscou. Com a imagem do tigre gravada na mente, a pergunta que queima dentro do Kael muda completamente.
Não se trata mais de liderar ou de estar certo. Trata-se de equilíbrio. Como é que se contém o próprio ímpeto sem se anular? Como ser forte sem perder a própria verdade no processo? A verdadeira jornada dele começa agora. A moral desta fábula, então, nos aponta para uma verdade bem profunda. A separação real não aconteceu naquele passo que levou Kael para a escuridão. Ela já tinha acontecido muito antes, no silêncio. Naqueles momentos em que todos calaram as palavras que poderiam ter curado, explicado ou mudado o rumo de tudo. E isso nos deixa com uma última reflexão, né? Que conversas estão sendo evitadas? Que verdades estão guardadas? Que palavras não ditas neste exato momento podem estar silenciosamente definindo os caminhos que se formam à nossa frente?